temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Tema da semana: o chamado da sabedoria. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Já deu para perceber? Casa nova, novo cenário. Esta aqui é uma concepção do cenário que é usado no Lições da Bíblia, que é o Lições da Bíblia na TV Nuevo Tempo. E o pessoal aqui da Novo Tempo, que é responsável pelos cenários, fez uma adaptação. Nossa gratidão, muito esmero, muita dedicação, uma beleza de cenário. Por isso, estamos oferecendo o melhor para você, que acompanha cada semana o programa Lições da Bíblia. Estamos começando uma nova temporada estudando um novo livro, o livro de Provérbios. E eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. Os nossos convidados, agora voltamos à ideia anterior, teremos duas lições em que teremos essa dupla. Pastor Raildes do Nascimento, que é professor da Faculdade Adventista de Teologia na Amazônia, na cidade de Benevides, próximo de Belém. Belém. É isso, né? É. Que é meu amigo pessoal. De longos tempos, né? De longos tempos, de Rio Grande do Sul. Rio Grande. O esposo da Amélia e pai do Arthur e da Raíssa. Amigo, seja bem-vindo, uma alegria poder recebê-lo aqui. Gilmar, é um prazer estar com você aqui no Lições da Bíblia e de tê-lo aqui como meu amigo de vários tempos aí no passado, né? Verdade. Trabalhamos juntos lá no Rio Grande do Sul e agora estar participando com você aqui, para mim é uma oportunidade muito legal. O pastor Raíssa fez minha prova de ordenação. Todo pastor adventista passa por um período aí de 4 a 6 anos de experiência e depois é feita uma entrevista e o pastor Raildes estava naquele dia fazendo a prova. Colocando a mão na sua cabeça, né? E depois na ordenação também, né, pastor Raildes? Uma alegria, viu, amigo? Seja bem-vindo. Alegria toda minha. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Amazonas lá, né? Afinal de contas, nós estamos lá já há muitos anos. Vai fazer 5 anos que eu estou ali por aquele território da igreja ali. A FAAMA está esperando por você lá, viu? A FAAMA, nós temos lá a Faculdade de Teologia, tem o ensino médio, e você é o nosso candidato para estar lá. Posteriormente, nós teremos lá faculdade, o plano está para sair medicina na FAAMA, Gilmar. Que beleza. Então, será uma oportunidade muito grande. Será a primeira faculdade de medicina adventista no Brasil. E você poderá estar lá conosco. Será um prazer receber você lá. Muito bom. Pastor Oséias Moura. Pastor Oséias é professor de teologia no nosso seminário em Engenheiro Coelho, que é a Universidade Adventista São Paulo, e também o senhor é o coordenador do curso de teologia. Isso. Foi meu professor no mestrado. Seja bem-vindo, professor. É uma alegria ter 2 alunos aqui. Você foi dois aluno alunos, do mestrado e Raildes da graduação. Da graduação, no IAN. Estou bem acompanhado, é um prazer, pastor Gilmar, estar aqui. Olha, e o Tiago também foi seu aluno, que é o nosso produtor, o Piper, que cuida das imagens. Então... Isso é bom e ruim, porque denota não é a antiguidade da gente, mas é um prazer ver os alunos brilhando e fazendo um bom trabalho para Cristo. Pastor Oséias, uma alegria, seja bem-vindo, viu? Obrigado, pastor Gilmar. Como é nosso hábito, nós vamos buscar mais uma vez a iluminação do Senhor para estudarmos a sua palavra. Quero convidar o pastor Raildes, por favor, dirija uma prece a Deus nesse momento. Oremos. Obrigado, Pai, porque nós vamos abrir agora a Tua Palavra. E no livro de um grande sábio, Salomão, o Senhor possa estar conosco, estando com cada pessoa que estará nos acompanhando nos seus lares, e que juntos aqui possamos aprender do manso e humilde de coração, a verdadeira sabedoria. Esteja com o pastor Gilmar, com o pastor Oséias e comigo, para que possamos transmitir para os teus filhos a verdadeira sabedoria, que é uma pessoa, é Jesus Cristo. Pedimos isso em nome desse amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nesta temporada, nós estaremos estudando o lindo livro
lindo, eu vou usar uma outra expressão aqui, viu, pastor Oséias? Simpático livro de Provérbios. Esse será o nosso guia de estudos. Como nós sempre mencionamos, nós temos um guia que dá para a gente o norte. A fundamentação, ela é bíblica. O guia de estudos nos dá, assim, o norte, sistematiza o estudo da palavra. Nós também oferecemos para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, a revista Princípios. Conheça os planos que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família e descubra que você pode realmente ser feliz. Durante essa temporada, quero até agradecer ao Tiago, que tem feito um trabalho muito especial. Nós teremos a participação por vídeo do autor do nosso guia de estudos. Se você tem o guia de estudos, na parte introdutória, há um pequeno histórico. E o autor do guia de estudos dessa temporada é o professor Jacques Ducan, que é professor de hebraico e de exegese do Antigo Testamento, e também diretor do Instituto de Estudos Judaico Cristãos no Seminário Teológico Adventista na Universidade Andrews, onde ele também é professor, né? Sim. Ele é cidadão francês, nascido na Argélia, e tem o seu doutorado em hebraico pela Universidade de Estrasburgo e doutorado em teologia pela Universidade Andrews. E nós vamos ter a participação, que privilégio, né? Vamos ouvir aqui o autor da lição e nós queremos, o Tiago elaborou algumas perguntas interessantes, e a primeira pergunta que a gente apresenta para o Dr. Ducan é: o que eram os provérbios nas culturas antigas e por que eles eram tão importantes? Vamos ouvir. Interessante como a Bíblia se refere à sabedoria dos tempos antigos. Fora de Israel, existia um grande respeito ao que era antigo, ao que era conhecido e o método como era feito para colocar em destaque o homem sábio. Até mesmo a literatura que eles produziam demonstrava um maior respeito pelo antigo do que pelos seus sacerdotes ou profetas. A razão pela qual os provérbios são importantes e tem sido uma ótima maneira de se comunicar a sabedoria é principalmente porque os provérbios contêm as memórias dos tempos antigos, da maioria dos tempos antigos. Eles transmitem o passado e suas experiências. Essa seria a primeira razão pela qual eles são importantes, trazer as memórias. A segunda razão é pela maneira usada para comunicar, com poucas palavras, direto ao ponto e com clareza. Em outras palavras, com os provérbios você recebe sabedoria de forma rápida e muito eficiente. Então você se lembrará deles. Por isso os provérbios são tão importantes. Muito interessante a gente poder ter aí uma visão de que os provérbios eles refletem aquilo que eles acreditavam culturalmente, que traz a memória daquilo que o povo acreditava. E segundo, a gente tem aí uma maneira, por isso que eu citei, o livro de Provérbios é muito simpático para todo mundo, né? Todo mundo gosta de ler Salmos e gosta de ler Provérbios, porque ele traz de uma maneira rápida, eficiente, algumas lições extremamente importantes, né? Acho que a gente poderia começar trabalhando um pouquinho, como nós vamos ter uma temporada falando de Provérbios, dá uma noção. Originalmente a gente tem a língua hebraica que eles foram escritos, então a estrutura literária ela é poética. A gente tem uma estrutura literária em nossa língua, mas a gente tem uma outra estrutura literária quando a gente originalmente olha para o hebraico. E a gente tem aqui, né, pastor Raildes, um professor de hebraico, né, que eu acho que pode especialista, também, né? nos ajudar nessa né? visão, viu, pastor? Eu acho que é interessante, né, pastor Raildes, a gente ter essa fundamentação. Correto. E aí irmos para a parte de aplicação. Ok, pastor Gilmar. O livro de Provérbios, ele tem esse nome, Provérbios, em português, né? Mas no hebraico, Mishlê. Mishlê vem de Meshalim, que vem de Machal. Machal é um dito de sabedoria. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. Quem compôs esse Machal, né, esse provérbio, ele tinha uma ideia da pessoa, num pequeno dito de sabedoria, passar alguma lição
moral, prática. Então, a Bíblia fala que Salomão escreveu 3.000 provérbios. E alguém contou no livro de Provérbios, achou uns 600, não é? Mas são joias, é sabedoria prática. É interessante que o livro de Provérbios é dividido em 3 partes. A primeira parte, de 1 a 10, é para os jovens. Claro que tem também para os adultos, todo mundo que lê se beneficia. Mas essas lições que estamos aqui discutindo está na seção dos jovens, das crianças. Depois, E a gente vai trabalhar com sabedoria que todo mundo precisa. Exatamente. Mas o foco principal e a sabedoria aqui deve começar quando se é jovem, quando é menino. Exatamente, Não? exatamente. E depois de 11 a 20, já são provérbios para adultos. O capítulo 11 começa falando de balança enganosa, já pensa em pessoa adulta que está negociando, que Deus odeia a falcatrua, a desonestidade. E depois de 21 a 31, são mais para os governantes. Pessoa que não deve beber bebida alcoólica para não ficar com a mente com problema, para a pessoa ter uma mente clara para fazer as leis. Então vamos lá, só para lembrar. De 1 a 10, conselhos mais para os meninos e jovens. Ok. E é exatamente quando a pessoa deve começar a ser um sábio, deve começar desde pequeno. A educação familiar aí é muitíssimo importante. Ok. De 11 a 20, conselho mais para adultos, comerciantes, de modo geral, pessoas que já têm sua casa, já têm sua família. E de 21 a 31, conselhos mais para os governantes, juízes, reis e príncipes, etc. Ok. Dentro da estrutura, pastor, só como informação rápida, assim, a estrutura poética... Tá. Os hebreus não fazem poesia como a gente faz, assim, de rimando, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, esparrama no coração. Está rimando aí o coração. Mas eles fazem uma estrutura, assim, de 2 linhas. Essa é a poesia deles. Chama-se poesia paralelística. Ou seja, se fala uma coisa numa linha e tem uma segunda linha. Quando a segunda linha tem uma informação igual à primeira com outras palavras, chama-se paralelismo sinônimo. Ok. Tá. Quando é contrário... Isso, quando a linha de baixo tem informação contrária à de cima, é paralelismo antitético. E quando a linha de baixo tem uma informação que complementa, que explica a linha de cima, paralelismo sintético. É muito interessante. Então, nós temos, basicamente, a gente não tem rima para explicar... Quase que nenhuma rima. Às vezes tem alguma chamada de aliteração, que é uma repetição de sons. Mas eles focam mais na rima, digamos, de ideias. Mas nós temos fundamentação em 2 frases, que pode ser sinônima, pode ser... Antitética ou sintética. E o livro de Provérbios é escrito dessa forma. Ok. É um livro, além de poético, é sapiencial. Que é uma literatura a sabedoria. que vai ensinar alguém a ser um sábio. E aproveitando o gancho, Sim. na Bíblia, sábio não é aquele que apenas acumula conhecimento, pastor Gilmar. Não é? O sábio, segundo Deus, é aquele que sabe discernir entre o bem e o mal, claro, com a graça do Espírito Santo, e escolhe o bem. Então, porque a pessoa que adquire muito conhecimento, nem sempre é um sábio. Porque ele pode usar o conhecimento para fazer uma arma atômica, uma arma de destruição em massa. Exatamente. Então, sábio, segundo Deus, é quem sabe discernir entre o bem e o mal e escolhe o bem. Esse é um sábio. E nós vamos ver no guia de estudos dessa semana, o nosso foco essa semana foi a questão da sabedoria. Eu começo com o verso principal, que a gente chama tecnicamente aqui de verso para memorizar, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E há uma pequena frase aqui, só para fundamentar um pouquinho as suas colocações. O livro de Provérbios tem o objetivo de nos ajudar a fazer escolhas certas, escolher o caminho de Deus, não do enganador. Por isso, a sabedoria dentro do livro de Provérbios é fazer escolhas corretas. Você nota que no princípio da criação de Deus, Deus colocou uma alternativa para Adão e Eva. Ele deveria escolher entre comer ou não do fruto, né? Ali você já vê a sabedoria que Deus coloca na mente dos dois, que não toque naquela árvore. Automaticamente nós temos ali a escolha errada.
E eu creio que o provérbio de Salomão ele vem com essa ideia também, mostrar exatamente o caminho de fora e o caminho que leva para a verdadeira sabedoria. E você nota que já na introdução do livro de Provérbios, você tem aqui alguns verbos que é interessante. Qual Então, que é o verso, Provérbios, pastor? capítulo 1, do verso 1 a 7, onde está aí também localizado o verso central do nosso guia de estudo, chamado da sabedoria. Então você vê aqui, alguns verbos estão aqui colocados que é muito importante. Para aprender. Verso 2. Para entender. No verso 2 também. Para obter. Verso 3. Tá claro? Então você vê que esses verbos aí ajudam. 4, para dar. Para dar. E depois no versículo 5, para crescer em prudência. Que interessante, você pode ver que lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, você tem ali o chamar de Deus, né? Que é o pai ensinando para o filho, colocar na mente dos seus filhos a verdadeira sabedoria. Então você vê que Salomão, ele passou por esse processo, porque ele veio das tribos de Israel, ele era um judeu, a tribo de Judá, era rei de Israel. Então você vê, ele traz essa ideia da Torá, da lei, do Pentateuco, que foi dado por Moisés. E agora que quando ele começa o provérbio, parece que essa mentalidade de Salomão, ela ainda está na mente dessa criança, ou desse ser que foi criado num lar israelita, e que agora tem essa noção do aprendizado, né? Você nota que agora fica fixo na mente dele aquilo que foi aprendido na infância. Davi era o pai de Salomão, né? Você imagina a quantidade de informações que Davi passou para Salomão. E agora ele vem aqui trazendo essas informações para a gente interessantes. É interessante que o primeiro verbo é aprender. Você citou bem, né? Uhum. A ideia aqui é que a gente não nasce sábio. Precisa Infelizmente, ser ensinado, né? por causa do pecado, nós nascemos inclinados a fazer o mal. Então não precisa ensinar, pastor Gilmar, alguém a mentir, por exemplo. É só não ensinar a falar a verdade que a pessoa vai, na prática, usar a mentira, não? Naturalmente. Então, a sabedoria deve ser aprendida, não é? Falar assim, não precisa ensinar espiritualidade à criança, não precisa ensinar, deixa que ela cresça, quando ela tiver 18 anos ela vai optar. Ela vai tomar a sua decisão. Não é uma ideia correta, porque optar seria se a criança nascesse neutra, aí ela optaria. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que nós já nascemos como filhos da ira, ou seja, merecedores da ira divina, nascemos com propensão para escolher o mal. A gente vê claramente, pastor, nessa parte introdutória, uma ideia intencional. Exatamente. Há uma ideia, olha, você tem que aprender a ser sábio, você tem que, né, no caso do pai, você tem que ensinar. Nós vamos para o intervalo, nós já vamos voltar e aí nós vamos para aquela grande dificuldade, às vezes, de entender o que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, estamos começando uma nova temporada. Eu tenho a certeza que você vai descobrir maravilhas da palavra de Deus no livro de Provérbios. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.